A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Nos alegramos de que mais uma semana tenha passado e aqui nós estamos neste sábado para juntos lermos a palavra do Senhor no livro de Jeremias e hoje no capítulo 44. Estamos quase chegando ao final deste livro abençoado que tanto nos ensinou e tem nos ensinado grandes e lindas lições para a nossa vida, para a nossa jornada como crentes, como igreja nesta terra. Portanto, meus queridos e amados irmãos, hoje nós estaremos lendo o capítulo 44. Se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber, todos os dias, de segundas aos sábados, a leitura da palavra de Deus, juntamente não somente comigo aos sábados, mas com a nossa irmã professora Manuela Barros, de segunda a sexta, lendo o Evangelho de São João e o livro de Salmos. Portanto, hoje o capítulo 44 é uma leitura um pouco extensa, Nós temos 30 versículos que nós estaremos lendo. Entretanto, eu gostaria de lê-lo por completo, porque ele fala sobre um mesmo tema, muito importante, depois que o povo de Israel, ou seja, aquele remanescente, após Nabucodonosor ter levado a sua maior parte para a Babilônia, um restante que havia ficado em Judá, das pessoas mais pobres, a Bíblia nos diz que eles foram para o Egito. Nós lemos isso a semana passada e nós vamos ver então a palavra do Senhor que foi enviada a eles. Lembre-se que o profeta Jeremias, juntamente com Baruque, foram levados também para o Egito, ainda que eles não quisessem, mas eles foram obrigados a ir. Então nós vamos ver a palavra do Senhor neste capítulo 44, na decisão deste povo em ter feito isso e qual foi a posição, qual foi o comportamento deste povo quando chega no Egito. Portanto, vamos então ler a palavra do Senhor, que diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: todas essas 4 cidades eram cidades no Egito. Lembre-se que o Egito ele estava dividido em Alto e Baixo Egito, e então essas cidades se encontravam nestes reinos do Egito. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Esta era a circunstância como ficou Jerusalém, depois que o povo foi levado ao cativeiro. E isso por quê? Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essa coisa abominável que aborreço. Se os irmãos lembrarem, pelo menos 6 vezes no livro de Jeremias, Deus ele fala esta mesma palavra, que ele enviou os seus servos, os profetas, madrugando, enviando a palavra do Senhor. Portanto, mas eles, o que foi que aconteceu? Não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis? Esta foi a palavra para os judeus agora que estavam no Egito, aquele punhado que havia sobrado, que decidiram ir para o Egito. Deus ele fala para eles: por que fazei vós
tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra. Olha aí a palavra do Senhor. Deus havia dito: como é que vocês fizeram este tão grande mal a vocês mesmos? Quando vocês não somente saíram de Jerusalém, deixando o vosso país, a vossa terra, deixando a mercê, mas entraram no Egito e ao invés de entrar com o coração arrependido, com o coração humilhado, a Bíblia diz que eles, ao estarem no Egito, continuaram com as suas práticas, queimando incenso a deuses estranhos, agora na terra do Egito. Verso 9. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Este era o grande problema, meu querido e amado irmão. Israel, Judá, apesar de Deus haver falado tantas vezes, apesar deles verem a consequência do seu pecado, o que foi que aconteceu, sendo levado o rei, sendo levados os nobres, sendo levados os príncipes, sendo levados o povo para Babilônia, este restante que sobra, ao invés de se arrepender, a Bíblia nos diz que eles não se humilharam, nem temeram, nem andaram na lei do Senhor. E, portanto, versículo 11 nos diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto e uma maldição e um opróbio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Irmãos, Deus, ele mostra para aquele povo, os irmãos vão lembrar no capítulo 43 e no capítulo 42, que quando este povo que ficou de resto chegou para Jeremias e disse para ele: Jeremias, consulta a Deus para ver o que nós vamos fazer. Jeremias consultou, depois de 10 dias Deus respondeu, e agora este povo simplesmente diz para Jeremias: você mente, essas palavras não são de Deus, não é isso que Deus está falando, nós vamos para o Egito. Ou seja, a sua mente, eles fizeram aquela pergunta, fizeram aquela consulta a Deus, mas eles não queriam saber da resposta, eles já tinham na sua mente algo já programado e não importava o que Deus falasse, como Deus falou, eles tornaram e eles foram embora para o Egito, algo que Deus havia os proibido de fazer. Entretanto, agora chega a esta situação e no versículo 15, eles responderam a Jeremias. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo. Ou seja, este pecado não era um pecado escondido das mulheres que estavam fazendo lá no oculto. Não!
Os seus maridos, os chefes das suas casas, aqueles que representavam a sua família, eles estavam não somente cientes, mas eles estavam de acordo com o pecado do que estava acontecendo. Eles não eram inocentes em tudo isso. Mas olha só a resposta deste povo quando Deus, através de Jeremias, fala e lança em rosto a eles tudo o que estava acontecendo, todos os seus pecados, tudo que eles estavam fazendo agora. Não eram os pecados de Judá, quando eles estavam, era o pecado ali no Egito, aonde eles estavam, aonde eles vieram morar. Versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, olha aí, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para a adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Essa foi a pergunta delas. Por acaso, quando nós estávamos fazendo isso, os nossos maridos não estavam cientes do que nós estávamos fazendo? Nós lembramos que, dentro daquela popularidade religiosa daqueles povos antigos, aquele povo ímpio, gentio, pagão, eles criam na deusa da fertilidade. Em vários países tinha nomes diferentes. Para a Babilônia, eles chamavam ela de Ixatar. Quando nós vemos em Canaã, ela era chamada de Azera. Quando nós vamos ver na Grécia, na Roma, era chamado de Diana, era chamada de Astarote. Então, nós vamos ver que esta rainha dos céus, que era a deusa da fertilidade, que eles não somente, principalmente adorado pelas mulheres, por quê? Porque queriam ter fertilidade para ter filhos. E a Bíblia nos diz de que o povo de Judá estava oferecendo libações e oferecendo sacrifícios a esta deusa da fertilidade, não somente no Egito, mas ali mesmo em Jerusalém, quando eles estavam. E olha só, elas mostram e elas falam, olha, não somente nós, os nossos pais, os nossos reis, os nossos príncipes, nós fizemos isso. E estava com a compreensão, com o aval, com a aprovação de todos eles para que nós pudéssemos fazer isso. Versículo 20. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Mas não era somente isso. Deus somente não estava lançando em rosto a eles o que eles fizeram.
e quanto Deus ele suportou o pecado dos filhos de Israel. Mas olha só, versículo 24. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor. Vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Irmãos, isto é muito sério. Conscientemente, o povo não tinha nenhuma sombra de arrependimento, de consciência, de sensibilidade espiritual, de se ver naquela situação, de ver o que aconteceu com seus familiares, de ver o que aconteceu com Judá, o que foi que aconteceu com Jerusalém, com o rei de Israel, com Zedequias, com os demais, com tudo aquilo que aconteceu. E agora, deliberadamente, eles não somente falam com a sua boca, mas agem com as suas mãos, queimando oferta para a deusa da fertilidade, a rainha dos céus, que não era Deus, que não tinha nenhum poder, aleluia, porque não existe nenhum Deus além do nosso Deus, aleluia. Versículo 26, olha aí a determinação de Deus. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado meu nome em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Em outras palavras, aquele povo, Deus sabia que não haveria de se arrepender, que não haveria de voltar atrás e dizer: olha, vive o Senhor Jeová, é Ele o nosso Deus, é Ele a quem nós tememos. Não haveria de acontecer isso. E ele diz, Deus continua dizendo: eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. Você lembra do que Deus falou quando Moisés enviou aqueles espias? Que eles disseram, amaldiçoaram a terra de Canaã, e Deus disse: vocês que saíram da terra do Egito, vocês que murmuraram dizendo: olha, Deus nos trouxe aqui para nos matar, os nossos filhos que nos nasceu não vão morrer pelo deserto. E Deus disse para eles: vocês, não entrará nenhum de vocês, vocês passarão 40 anos peregrinando aqui, mas vocês não hão de entrar. Mas os seus filhos que vocês disseram, estes não entrarão, eu darei a terra prometida a eles. E olha aqui mais uma vez, Deus ele tem o poder de falar e de dizer o que ele disse, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. E Deus sabia que esses homens não haveriam de se arrepender. Versículo 28. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Olha aí, Deus dizendo para eles: vamos ver que palavra, vamos ver quem é que tem a palavra final. Vocês estão dizendo que vocês vão fazer isso e isso, aquilo, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu disse, tudo isso era mentira? Vamos ver quem tem a palavra final. Versículo 29. E isto vos será e vos servirá de sinal, diz o Senhor,
que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. E qual foi o sinal? Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que ele procurava a sua morte. Em outras palavras, meus queridos, Deus contendeu com este povo. Ele disse: agora, aqui na mesa, está a vossa palavra e a minha palavra. Deus lhe disse: vamos ver. Eu tornarei, eu não permitirei vocês escaparem. Vocês morrerão aqui para provar que a minha palavra é a que vai subsistir. E como exemplo disso e como sinal para isso, eu vou trazer Nabucodonosor lá da Caldeia, da Babilônia. Ele virá aqui no Egito, ele colocará o seu trono. Lembra-se do capítulo 43? Ele colocará o seu trono em cima dessas pedras que Jeremias havia escondido e ele fará juízo. Ele matará Faraó Ofra. Lembre-se que este Faraó lutou contra a Babilônia quando Israel estava sobre o cerco dela. Entretanto, nós vamos ver, não é? Vimos isso no capítulo 37, versículo 5. Babilônia voltou, depois ela regressou para Jerusalém. Entretanto, nós vamos ver que a palavra de Deus para o povo foi essa. Vamos ver de quem vai subsistir a palavra. De quem é a palavra final. Meus queridos, a Bíblia nos diz no livro de Provérbios que do homem, do coração do homem, são as preparações, são os projetos, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, a palavra final, quem dá é Deus. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que os inimigos nossos, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus podem se levantar. As pessoas podem se levantar e podem dizer o que elas quiserem dizer, como falaram o povo de Judá contra Deus, conscientemente dizendo: eu não voltarei, eu ficarei, eu queimarei, eu continuarei pecando, em outras palavras. E Deus disse: vamos colocar na balança. Vamos ver quem tem a palavra final. Portanto, nós entendemos que o relacionamento de Deus com o seu povo havia sido rompido. E não adiantava o povo, não é, fazer o que fosse que eles quisessem. Poderiam mudar de lugar, poderiam, olha, o tempo vai apagar. Já viu essas pessoas que dizem: o tempo apaga o pecado? Não. Mudar de lugar não apaga pecado, não apaga erro. A resposta está no arrependimento do homem. O homem voltar-se para Deus, o homem voltar-se, se arrependido e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, ajuda-me, eu não sou nada. Reconhecer, confessar, voltar atrás e caminhar, se converter dos seus maus caminhos. Não foi isso a palavra que Deus disse naquela oração de Salomão, quando ele estava colocando e estabelecendo e estava ali com aquele grande templo? Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, me buscar, então eu ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas não queira o homem tentar
confrontar e enfrentar a este Deus, porque é Ele que tem a palavra final. Ele tem a palavra final para nossas vidas, Ele tem a palavra final para a igreja, Ele tem a palavra final para o homem, Ele tem a palavra final para o inimigo das nossas almas. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é soberano, e assim como Ele fez com o povo de Israel, o seu povo, que ao invés de se consertar com o Senhor, preferiram continuar caminhando nos seus maus caminhos, oferecendo incenso a outros deuses que não eram deuses. E assim nós vamos ver no final destes capítulos do profeta Jeremias o que foi que aconteceu com essas pessoas. Lembremos-nos, meus queridos e amados irmãos, nós podemos ter muitos projetos. Entretanto, não esqueça de colocar os seus projetos, as suas preparações, tudo que lhe vier à mão, coloque diante do Senhor. É Ele que tem a palavra final. É Ele que tem a resposta da boca. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que tem o presente, o passado e o futuro sobre as suas mãos. É Ele que vê todas as coisas. Oh, nós simplesmente podemos ver esta fração de segundos, aquilo que nós chamamos presente. Muito mal lembramos do passado, muitas vezes. E o futuro? Ninguém conhece. Porém, servimos a um Deus que é onisciente. E Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final para você no dia de hoje. Qual seja o caminho, qual seja a situação, qual seja o aperto, qual seja o perigo, a palavra final não é do homem, a palavra final é de Deus. E para isso, Ele, na sua palavra, Ele disse, vamos ver que palavra é que se cumprirá, a minha ou a tua. Aleluia. Portanto, confiemos neste Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.